Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1. Deus tem uma palavra e nós vamos ouvir a voz de Deus nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Um pecado que tão firmemente se apega a nós. Presta atenção nisso. Um pecado que tão firmemente se apega em nós. E o escritor aos Hebreus, ele não vai dizer que é qualquer coisa que se apega a nós. É algo pesado. Que se apega a nós. E ele nos aconselha a correr. Mas de qualquer jeito? Não. Com firmeza. Agora, se tem um peso, Débora, Mohamed, se tem um peso, e se nós temos uma missão, Gabi, de caminharmos, de corrermos com firmeza, se esse peso continuar, vai demorar para cumprirmos a missão. Vamos ter dificuldade de alcançarmos o resultado a qual Deus espera que todos nós alcancemos. E o escritor aos Hebreus, ele diz também, Iago, que há uma nuvem de testemunhas que tão de perto nos rodeia. E a expressão perto nos rodeia, não é que você está sendo visto por nada que não presta, não. O verso 2 vai dizer que firmemente devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo morreu no lugar do pior criminoso que possa passar ainda por esta terra. Pior criminoso. Jesus não tinha nem o direito de ser sepultado. Se Nicodemos e José de Arimateia não tivessem pedido o corpo, segundo o costume daquele tempo, ele tinha que ficar com o corpo no lixão, porque Jesus morreu como o pior dos estupradores. Jesus morreu como o pior dos criminosos. É por isso que hoje a igreja não pode levantar a boca e nem os olhos altivos para dizer: matou, roubou, estrupou. Quem enganar quem na igreja? Porque só Ele tem o poder de trazer este nível de julgamento. Eu estive pensando hoje, meus amados, como nós temos a facilidade de atrair entulhos para a nossa vida. Eu não gosto muito de falar, eu gosto de falar, de me incluir nesse negócio, porque nós temos facilidade de trazer coisas que não prestam para nossas vidas. É pensamentos, é ansiedade, é desejos. A gente parece que é um imã.
essas coisas atraem. Só que tudo isso atrapalha. Tudo isso traz lentidão. Tudo isso nos impede a andar em liberdade, a qual Ele nos chamou para andarmos. Tudo isso nos atrapalha a chegar diante de Deus, a mantermos a velocidade a qual nós acabamos de ler, firmes, olhando firmemente, exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E a santidade, ela é algo que não é muito discutida na igreja, né? Porque nós temos na mente que a santidade da igreja é para quem vem de fora. A santidade é para quem tem 10, 15, 20, 30, 40, ou para quem chegou agora. E se a gente não tomar cuidado, diácono, a gente vai ficar sem ver Deus. Porque se você não olhar para você e ver, cara, em tal área da minha vida, eu estou sendo atraído para tal sujeira, porque a gente é bom de ver a sujeira nos outros, o que é podre nos outros, mas a gente é péssimo de olhar para as carniças que acumulamos na alma. Mas eu não quero falar somente do pecado imoral, porque tem tantas coisas. A gente atrai costumes, desejos, e às vezes essas coisas a gente não dá um freio, não tem um start, Priscila, porque essas coisas não nos param na hora. As coisas que a gente vai acumulando não nos faz brecar na fé. A gente continua caminhando, a gente continua vindo para a igreja, a gente continua fazendo as coisas para Deus, a gente continua cantando, a gente continua pregando, a gente continua, e a impressão que nós temos é que está tudo bem. A impressão que nós temos é que o espaço que está reservado para o Espírito Santo é só dele. Está intacto, está vazio. Teve um dia que o irmão me disse assim: pastor, guarda isso no teu coração, toma cuidado. Eu digo isso para todos os jovens pastores. Eu falei: pode falar, porque para entrar ele bate, mas para sair não. E às vezes a gente está tão acostumado nessa labuta, nesse movimento que nós estamos vivendo, que a gente fala: ah, mas é só uma fase que eu estou passando espiritual, porque eu não sinto mais Ele falar comigo, eu não ouço mais a voz, eu não sinto mais a presença. Toma cuidado, a gente tem que tomar cuidado, porque talvez a gente está só. Então às vezes nós estamos carregando, Iago, tantas coisas dentro de nós que tem feito com que nós venhamos tirar os olhos da verdade do céu. A gente não costuma mais olhar para as coisas do céu, para as coisas do alto. Mas a cada dia que passa a gente consegue mais nos iludir com as coisas do mundo. E a gente vai sendo atraído, e de repente o nosso coração está cheio de entulho. A primeira epístola de João, no capítulo de número 2, no verso de número 17, ele diz: tome cuidado, porque nós não devemos nos apegar ao mundo, porque tudo que há no mundo é eterno. É eterno, é o quê? Passa, o mundo passa. Ele fala: com os teus desejos também.
Mas a única coisa que nós temos de concreto na nossa vida, que não vai passar, é quem faz a vontade é quem faz a vontade de Deus. Pastor Solineudo, a gente tem que tomar muito cuidado para não tirar o olho daquele que é o autor e consumador da nossa fé, daquele que nos tirou do charco de lama do pecado e nos colocou de pé em um lugar estável. É por isso que o batismo do crente não tem que ser só quando ele se converte, é todo dia. Aceitar Jesus como Salvador como Senhor e Salvador da tua vida é todos os dias. Porque se em mim não tiver um sentimento de arrependimento todos os dias, eu tenho certeza, eu me conheço, coisas demais vão acumular dentro de mim. Sujeiras demais vão acumular dentro de mim. Desejos demais vão acumular dentro de nós. E se a gente não para, minha pastora? Se a gente não desvia, se a gente não vai para o mundo, se a gente não larga a Bíblia, se a gente não larga o microfone, se a gente não larga as coisas do reino de Deus, para a gente está tudo bem. Para a gente está tudo tranquilo. A questão não é parar, a questão não é você olhar para o Mauro e dizer, o Mauro está bem porque o Mauro está pregando, a Priscila está bem porque a Priscila está cantando. Não, não se trata de parar, se trata de olhar para dentro de nós e dizer, cara, que arrependimento que eu tenho de ter me envolvido com aquela amizade, porque aquela amizade me tirou os olhos do Salvador, do Consumador, do Autor da minha fé. É fazer uma autoanálise, olhar para aquelas amizades e falar, que arrependimento, que bobagem eu fui fazer de andar com esse tipo de pessoa. Às vezes a gente corre tanto atrás de dinheiro, tanto atrás de dinheiro, que às vezes eu coloco uma pulguinha atrás da orelha, porque às vezes algumas pessoas da minha área, a área do pastor, tá escasso, não tá? Tá escasso. E quantas vezes já veio aquela vozinha assim, é hora de você ganhar dinheiro, sai às 14 e fica até às 19 em algum lugar. Mas aí quando você para e fala, cara, Deus me sustentou até hoje, e a gente vai deixando as coisas entrarem, daqui a pouco a gente tem que parar e falar, meu Deus, por que eu aceitei aquela proposta de trabalho? Porque os meus olhos estão cada vez mais longe do autor e consumador da minha fé. Os meus passos estão cada vez mais lentos nesta caminhada, nesta peregrinação espiritual. O porquê que eu aceitei esse trabalho? Eu não precisava desse trabalho. A gente já parou para falar assim, meu Deus, por que eu fui abrir o meu coração para essa pessoa? Por que eu abri uma sala de bate-papo com essa pessoa? Porque a partir do momento que eu comecei a conversar com ela, a me relacionar, algumas coisas começaram a entrar dentro de mim, e eu não estou olhando mais, a minha fé não é mais a mesma. Mas a gente não para, mas a gente está lento, a gente não para, a gente não desviou, não está incrédulo, não se tornou um cético. Mas esses relacionamentos, lugares e coisas diminuíram os nossos passos diante de Deus. O autor aos Hebreus, ele diz, pastor a ele, que a responsabilidade de livrar de tudo isso não é de Jesus, é nossa. Sou eu que preciso me livrar de todo o peso, de todo embaraço, de tudo que me impede
É nós que devemos pegar um saco de lixo e jogar lá tudo isso. Tudo isso. Tudo que está nos deixando lentos na oração. Tudo que está nos deixando lento na leitura bíblica. Tudo que está nos deixando lento no serviço ministerial. Aí a gente gosta. Eu estou mais espiritual do que 10 anos atrás. Porque eu descobri que teologia sem espiritualidade não vale de nada. Perdi muito tempo com isso. E aí a gente abre a boca e diz: o sangue de Jesus tem o poder. Tem o poder, mas para quê? Para que o sangue de Jesus tem poder? Para te purificar do pecado e abrir o acesso até o trono de Deus. Mas o sangue de Jesus não tem o poder para tirar a sujeira de dentro de você. Porque a sujeira que tem que tirar é eu e você. É que o escritor disse: livra-te de tudo que te atrapalha. Não joga a responsabilidade nas mãos de Jesus, porque existem os deveres de Deus e os nossos direitos. Alguém pode ser salvo aqui sozinho? É o sangue de Jesus que nos salva. É Ele que nos purifica do pecado. Mas o peso, os embaraços, as sujeiras que vão entrando, somos nós que temos que tirar. Por isso, meu pastor, que há uma necessidade da gente fazer uma autoanálise. O que está entrando? Vamos fazer uma faxina segunda-feira, amanhã. Vamos fazer uma faxina nos nossos pensamentos. A gente está achando que é uma fase espiritual ruim, mas talvez ele já não está mais. Talvez a casa esteja vazia e só entulho, só sujeira entrando, só maus pensamentos, só maus sentimentos, só desejos ruins. Jesus está à volta, meu irmão, e Ele está vindo com... E a gente está romantizando a nossa lentidão. A gente está romantizando a frieza espiritual que nós estamos sentindo. A gente está romantizando este negócio sobre igreja. O compromisso que nós temos com Deus. E aí a gente passa batido no dia a dia, Davi. E a gente não faz uma autoanálise. Por que eu não estou fazendo o que eu fazia antes? Por que eu já não oro como eu orava antes? Por que eu já não tenho mais apetite pela palavra de Deus como eu tinha antes? E aí vem o inimigo e coloca no espírito assim, né? Pelo menos você não parou. Pelo menos você está indo para a igreja ainda. A gente precisa parar como igreja de romantizar a nossa lentidão espiritual. A nossa lentidão daquilo que é concernente à nossa santidade. Vamos parar de romantizar. Jesus está voltando e a gente não pode ficar assim. Jesus está voltando. A gente está pensando que é natural. A falta de intensidade, de santidade. Está vindo aqui hoje, irmão. É para Jesus te dizer: livre-se desse peso. Livre-se de tudo que te atrapalha. Joga fora todo o embaraço. Joga fora tudo que está deixando os teus pés lentos.
Joga fora tudo que está te deixando olhar para trás. Joga fora. A responsabilidade é nossa. E nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livre-nos de todo peso, de todo embaraço. Pastor, por que eu não tenho mais a mesma fé de antes? Não é uma pergunta para o pastor, é uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo. O porquê que eu não tenho mais a mesma vontade de estar nos cultos como eu tinha antes? Não é uma pergunta que você tem que fazer para ninguém, é para você mesmo. O que está tomando o lugar dos cultos? O que está tomando o lugar da oração? O que está tomando o lugar da palavra de Deus? O que agora tornou-se normal, que na tua casa você consegue colocar no controle da televisão o Big Brother? Me fala, o que saiu de dentro de você que você consegue assistir? Um dia Jesus virou para a igreja de Éfeso, uma igreja amorosa, zelosa, trabalhadeira, e disse: olha, contra vocês eu tenho uma coisa, vocês não pararam, mas diminuíram. Vocês não pararam, mas não é mais a mesma coisa. Jesus disse isso, e ele falou: vocês perderam o principal, que é o amor. Porque quando você ama, nada consegue tomar lugar no teu coração. Mas quando você gosta somente, Deus não está procurando pessoas que gostem, que simpatizem por Ele. Ele está procurando pessoas que o amem de verdade. Porque quando você ama, você não se prostitui, você não deixa nada entrar. A casa está fechada, é eu e ele, e ponto, acabou. E Deus nos faz uma pergunta nesta noite: o que está fazendo com que você perca a intensidade na fé cristã? O quê? Se você conseguiu pegar, joga fora. Simples, acabou. Se você conseguiu entender, pega e joga fora. Tira de dentro de você. É um sentimento, é um desejo. Lembre-se disso. Quando eu vejo a história de Eliseu, de Elias, e ele sendo levado com um redemoinho de fogo, não é uma carruagem, porque a carruagem ficou com o Eliseu. Eu vejo que o que Deus tem para mim caminhar na vida cristã, evangelista Daiane, não é um pangaré. Não é. Irmãos, presta atenção nisso. Se Jesus está voltando, as ferramentas que Ele nos dá são ferramentas de velocidade. Mas às vezes a gente precisa sair de cima do pangaré, daquele cavalinho pesado, preguiçoso, e entender: não, eu sou um foguete. Eu costumo dizer que foguete não dava ré, né? Mas agora está dando, então esquece. O Elon Musk mudou tudo. A gente é uma Ferrari. A gente tem que manter, irmãos, a velocidade que o Espírito Santo nos coloca, sempre uma revelação. Sempre. A gente cansa, mas a minha Bíblia diz, e a tua também, que Ele renova nossas forças todos os dias.
mas ele não é o cara que vai vir com a palavra do espinafre, vai abrir a lata e jogar dentro da tua boca, não. A gente tem que sentir fome para se alimentar deste negócio. Mas às vezes, irmãos, de verdade, a gente está com muita coisa dentro de nós, e Deus marcou um culto de domingo, onde eu não entendi nada, porque Ele mudou a palavra, para dizer: manda a minha igreja se livrar de todo embaraço, de todo o peso, porque este ano de 2024 vai ser um ano diferente. Filipenses 3,13, o que Paulo diz? E deixando as coisas que para trás ficar, agora eu avanço para frente, para frente. As coisas que estão adiante de nós, irmãos. Para de olhar para trás. Não seja como a mulher de Ló. Não, para. O que passou, passou. Você agora é um jardim fechado. Você agora é propriedade exclusiva de Jesus. Tem um texto em Provérbios que eu gosto, porque eu gosto tudo que é estrela, que é sol. Eu fico às vezes de boca aberta assim, falo, meu Deus, glória ao teu nome, o Senhor, os céus proclamam a tua glória, Pai. Os céus proclamam a glória de Deus. Provérbios 4,18 diz assim, ó: a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho do justo é assim. Cara, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento, né? O que essa palavra maravilhosa está dizendo? Que o nosso caminho é de crescimento, é de luz. O sol, ele começa onde? Bem, e aí ele vai tomando o lugar do centro da terra, e quando você vai ver, há uma claridão geral. Ele está falando que o caminho do justo é assim. Do justo é assim. Quem é justo aqui? Ninguém, mas eu ando na justiça de Jesus. Eu ando na justiça de Jesus. Eu já não falo o que eu queria falar, eu já não faço o que eu gostaria de fazer. Hoje eu falei para a Laís aí, se eu for falar tudo o que eu tenho vontade de falar, ninguém fica perto de mim. Mas Jesus colocou freio na minha e discernimento no meu coração. Mas o verso 19 diz o quê? Que o caminho dos ímpios é como a escuridão. Escuridão. Ao inverso, o justo brilha cada vez mais quando anda em justiça, mas o ímpio não. Cada vez que ele vai deixando coisas entrarem, ou não tira o que veio do mundo, ele vive tropeçando. Ele vive na escuridão, vive tropicando, vive se machucando, perdido, desnorteado. E você foi chamado, meu irmão, para crescer a cada dia diante de Deus. Nós fomos chamados para crescer como a luz do meio-dia. Você é a luz deste mundo, você é o sal dessa terra. Não é propósito de Deus que a tua fé diminua, mas quem vai aumentar o termômetro da tua fé não é Deus, é você. É você. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de... Grande nuvem de quê? Você que está referindo a demônios? Porque a gente fala isso, né? Ah, tem anjos e demônios que são a testemunha aqui, porque, e lê esse texto ainda, que os demônios, anjos estão nos observando. Então, mas esse texto não tem nada a ver com isso. O que o escritor William está dizendo aqui é que nós estamos cheios de exemplos. Ixi, ninguém entendeu nada. Pastor, o que o escritor está dizendo é que nós estamos rodeados de boas testemunhas, a qual nós possamos observar e seguir.
vocês estão rodeados, vocês estão cercados de uma grande nuvem de testemunha. O que ele estava falando? Ele estava falando de Enoque, estava falando de Abel, ele estava falando de Noé, ele estava falando de Moisés, ele estava falando de Abraão. Vocês têm testemunhas para seguir, vocês têm exemplos para seguir. Façam igual estes homens fizeram, porque estes homens não deixaram os embaraços da vida prenderem eles. Enoque teve uma velocidade da luz. 65 anos foi pai, 360. Nada parou Enoque. Nada parou Noé, e a Bíblia diz que ambos andavam com Deus. Mas como andavam com Deus, se o lado deles se cheio de pecadores daquele tempo, Sodoma e aquelas coisas todas? Por quê? Porque eles não deixaram com que as coisas ruins entrassem dentro deles. Testemunha, olha para esses homens e faça igual. Abel sabia que o irmão odiava ele, mas ele não deixou com que o ódio do irmão entrasse. Porque se o ódio entra, você diminui a tua adoração. Porque no lugar da tua adoração começa a vir raiva, rancor, vingança, maledicência. Lance fora, mas atraia testemunhas. Moisés, príncipe do Egito. Tanto crente falando, ai que vontade de crescer nessa vida, nesse mundo. E o Moisés era príncipe do Egito, mas trocou o trono do Egito pelo deserto com Deus. Será que não está entrando tanta coisa neste mundo dentro de você, a qual você não deveria estar desejando? O teu desejo era o quê? Não importa, sol, chuva, deserto ou... O que eu quero é comer na mão de Deus. É no deserto, mas eu quero estar com Deus. Troque os tronos deste mundo pelo deserto da presença de Deus. Alguém me disse um dia aqui, e eu disse: o ministério é solitário, é deserto. A gente tem tanta gente perto da gente, graças a Deus, mas ele é solitário. Ele é solitário. Quem está entendendo? Exemplos são esses. Estamos rodeados, não tem desculpa, não tenho quem seguir. Tem sim, Moisés, Noé, Enoque. Vamos falar de Abraão para a gente poder ir embora? Porque Abraão é um grande exemplo que essa mulher deu nessa palestra. Um grande exemplo, Abraão. Porque Abraão, no capítulo 15, no verso de número 6, ele era exemplo. Ele é exemplo. Porque tem exemplos bons e exemplos, mas não deixa de ser exemplos. Abraão, no capítulo 15, presbítera Verônica, no verso de número 6, o texto diz que Abraão creu no Senhor. Isso é bom ou é ruim? Bom ou ruim, igreja? E isso foi lhe imputado por justiça. Todo mundo já leu esse texto. Foi bom. Ele creu, ele acreditou em Deus, e isso foi imputado por justiça. Abraão, mesmo velho, caindo aos pedaços, cacareco velho, ele acreditou que dele Deus poderia fazer um homem frutífero, que iria fazer uma grande... Tanto que o texto diz que Deus falou: sai para fora, olha para o céu. O que a gente precisa, Bruna, na verdade, é que em noites escuras, sair da tenda e olhar para o céu e lembrar das promessas que Deus tem para nossas vidas. Porque isso vai nos colocar de novo para a rota. Isso vai nos colocar de novo no prumo. Isso vai nos dar de novo um norte. Sai, Abraão. Você está esquecendo, Abraão, do que eu tenho para você? Olha, conta as estrelas. Se é que podes, assim será também. Só que olha para mim. No capítulo de número 16, um capítulo depois, no verso de número 2, o Abraão que no capítulo 15 creu no Senhor e isso foi imputado por justiça pelo próprio Deus, um capítulo depois, o Antônio, Abraão começa agora a tropeçar na fé. Eu disse que ele é exemplo.
Ele começa a cambalear na fé. Estou falando de Abraão. E por que ele começa a cambalear na fé? O texto está dizendo que Sara vira para o teu esposo e diz para ele o quê? Eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Eu não vou ser mãe. Estou velhinho, você está velhinho. Vamos fazer o seguinte: toma a minha serva. Pega a egípcia, aquele presente do inferno que você recebeu quando você foi lá no Egito falar que eu era tua irmã, porque lá começou tudo. Se ele não vai para o Egito, não mente, Sara não ia parar na casa, Agar não ia parar na casa dele. Toma minha serva, porque não vamos ter filho, nós vamos construir uma grande nação por meio dela. E Abraão fez o quê? Concordou. A fé de Abraão e Sara não era mais a mesma. Porque, irmãos, uma coisa é Deus falar, como Deus falou aqui na sexta-feira. Ele pega um menino com 15 anos, começa a fazer promessa, e com 30 e lá, tralalá, nada acontece, só prova. E aí no meio da prova a gente começa a desmorecer, a gente começa a desanimar. Ah, mas a promessa não era para mim ser isso, não era para mim ser aquilo, não era para mim alcançar isso, não era para mim levar. Toda promessa que Deus faz para a gente, eu falo, um dia vamos andando, vamos melhorando, vamos trabalhando, porque ele prometeu, ele vai cumprir. Mas não coloca a data no teu coração, não. Não põe tempo, não, porque aí você vai tropeçar na fé. E Abraão começa a tropeçar na fé, presbítero Joaquim. Mas eles não param. Eles continuam caminhando, eles não voltam para Ur dos Caldeus, eles continuam indo em direção a Canaã, mas longe da vontade de Deus, sem filhos. E aí Sara fala, usa minha escrava, deita-se com ela. E a Bíblia vai dizer que a Agar engravidou. E quando ela engravida e tem um filho do seu patrão, mesmo sabendo que o propósito de Deus não era esse, o propósito de Deus é que Abraão tivesse paciência de esperar que até o dia determinado por Deus, os dois viessem frutificar e fazer uma família. Mas eles não souberam esperar, a ansiedade entrou, o medo, a frustração, a decepção. E quando tudo isso vai entrando, a fé vai sendo jogado de lado, vai sendo retirado das nossas vidas. Abraão aqui, ele não soube jogar fora a ansiedade, ele não soube tirar de dentro dele o egoísmo, a vaidade, os desejos que ele tinha como homem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não sei como é que você entrou aqui, e eu sei que todos nós carregamos uma promessa de Deus. Todos nós carregamos uma promessa de Deus, esperamos por algo de Deus, mas às vezes, Iago, passou-se 10, 15, 25, não sei quanto tempo, e a gente olha para nós no espelho, irmã Neia, e diz o quê? Demorou demais. Estamos velhos demais, ultrapassados demais. Só que quando você pensar nisso, ouça o que o Espírito Santo vai te dizer. Você não tem o direito de pegar nada que esteja fora dos planos de Deus e colocar na sua vida. Vou falar de novo, porque a gente tem a mania de falar, se Deus não fizer, eu faço. Cansei de esperar no tempo de Deus, agora é no meu. Você não tem o direito de pegar nada que venha de fora e trazer para dentro da tua vida. Nós não temos esse direito. Quer seja coisas, quer seja lugares, nós não temos esse direito. Pode ser o melhor emprego, se Deus falou para você não entrar, que vai te atrapalhar, não entre. Pode ser a mina mais gata, jovens, o mino mais gato,
Se não vem de Deus, não põe para dentro. Não receba na tua vida, porque isso vai atrapalhar os teus movimentos diante de Deus. E aí a gente espera começar para falar: nossa, não era isso. Nem comece. Não comece. Não se torne alguém devagar, lento. Não deixe a tua fé morrer. Não deixe o que Deus tem para a tua vida se apagar, porque ninguém para de um dia para o outro. A gente vai ficando lento, vai ficando devagar, e quando vai ver, a gente está lento na oração, a gente está lento até na santidade. Quando eu tenho uma comunhão intensa em casa, todo crente tem com a esposa. Eu lembro de Provérbios 27, 17. Eu gosto só da primeira parte só, que diz que ferro com ferro se afia. Eu sou ferro, ela é ferro. E cada vez que a gente se relaciona, seja na comunhão intensa, seja no nosso dia a dia, mais afiado a gente fica. O grande problema, Leandro, é quando a gente não entende isso e sabe que a gente é ferro, e a gente começa a querer ser afiado por madeira, por tábua velha. Não traga para a tua vida nada que não seja que Deus te trouxe, nada que seja algo que pode te fazer crescer, que vai te fazer ficar melhor. A Bíblia diz que Abraão começa a ter um relacionamento com Agar. Estou terminando. Mas Deus havia autorizado. Mas por que ele começou a ter? Porque muita coisa entrou. O Hebreus falou: você está cercado por testemunhas. Abraão deixou entrar muita coisa. Ele faz um filho na escrava. Só que quando ele faz o filho na escrava, pastor, o que estava ruim piorou. Piorou. A vida, a casa de Abraão virou uma bagunça, virou um inferno. Às vezes nós estamos achando que quem está entrando na nossa casa é o diabo fazendo bagunça. Não, mas é nossas próprias escolhas. É as nossas péssimas escolhas. A gente tem mania de falar: não, eu vou ajudar Deus. Porque na nossa arrogância a gente fala: eu vou dar uma forcinha para Deus. Já que eu tenho uma promessa, eu vou dar uma forcinha. Eu vou sair da igreja, eu vou fazer outro lugar, porque lá as pessoas me dão valor, lá as pessoas me reconhecem, lá as pessoas me dão espaço, lá as pessoas me beijam, lá as pessoas me abraçam. No alto da nossa arrogância a gente pensa assim: eu vou ajudar Deus, eu vou dar pitaco nos planos de Deus. Mas quem foi que disse, pastor Sulindeiro, que Deus precisa da nossa ajuda? Quem precisa da ajuda de Deus somos nós. Todas as vezes que eu tentei ajudar Deus, eu fiz besteira. Só eu, só? Porque tem o tempo dele. Tem o tempo dele. Somos nós que precisamos ser guiados por ele. O Espírito Santo é que nos guia. Não é a gente que tem que guiar Deus. Não é no meu tempo, é no tempo dele.
Se Ele prometeu, não deixe os maus pensamentos, os maus sentimentos entrarem dentro de você, porque você vai tomar atitudes precipitadas que vai diminuir os teus passos na fé. E aí você vai achando que é maturidade, que antes você era pentecostal demais, rodava demais, sentia a presença demais, e agora não. Não deixa os entulhos entrar. Abraão, no capítulo 16, ele começa a se relacionar com Agar. Mas Deus já não estava participando mais desse relacionamento. E tudo que a gente começa sem a autorização de Deus, igreja, André, Deus não se responsabiliza. Ele não se responsabiliza. Não. O problema é seu, a consequência é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho para você está no meu tempo ainda. Vai chegar. Mas o que você tem para você... A gente não tem tempo, mas se você depois em casa pegar os 5 próximos capítulos, pega isso, faça isso. Você vai ver que os 5 próximos capítulos, a vida de Abraão vira de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Porque ele começou algo que nunca deveria ter começado. 5 próximos capítulos. É Deus nos trazendo nesta noite, Letícia, para dizer: tome cuidado com aquilo que você está começando sem mim. Aquilo que você está deixando entrar dentro de você. Porque vai interferir na promessa. Vai tirar você do caminho da justiça. E a gente tem algo lindo, né, Rose? Porque quando a gente quer fazer, a gente arruma desculpa. No capítulo 16, no verso de número 2 que nós lemos, pode pôr de novo. A Sara, a mulher que edifica a casa, ela disse o quê? Ela começa a arrumar desculpa para justificar a escolha ruim que ela fez. Mas Deus não se move com isso não, igreja. Dura a palavra, nem pouco glória hoje. Ela começa a ter justificativa pelas suas péssimas escolhas. Porque foi isso que ela fez no verso 12. Ela disse o quê? Já que o Senhor Deus não me deixou ter filho, eu vou pegar outro caminho. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou conduzir a partir de agora a minha família, o meu casamento. Manéia, se a gente não aprender a esperar no tempo de Deus, e enquanto o tempo de Deus não chega, a gente fazer o que Hebreus 12 está pedindo, que é tirar de dentro de nós todos os entulhos que o diabo tenta colocar, a gente vai começar a atrair um monte de coisas ruins para a nossa vida. Se a gente não fizer o que Hebreus 12 aqui está pedindo para a gente fazer, no momento da promessa chegar, a gente vai deixar entrar muitas coisas ruins dentro de nós. Mas quem está ligado, quem está na brecha, que nem diz os pentecostais, enquanto o tempo da promessa não chega, o que é que eu faço? Eu vou me limpando, eu vou tirando, eu vou jogando fora. Eu não vou deixando acumular dentro da minha alma um monte de sentimentos ruins, um monte de pensamentos ruins, um monte de desejos ruins. Por quê? Porque eu sei que no tempo de Deus as promessas vão se cumprir. Mas quando a gente deixa entrar, Abraão, o resultado final é você atrair problemas e problemão para a tua vida. Problemão para a tua vida. A gente vai aprender a confiar mais em Deus neste ano de 2024. Não coloque data para o seu milagre. Não coloque data para aquilo que Deus prometeu para te fazer. Espera no tempo dele. Enquanto isso, mantenha a mesma velocidade, peregrinando espiritualmente. Continue focado, olhando para onde ele disse: olha, para o autor e consumador da nossa fé.
mas sem peso nos pés, sem entulho dentro da nossa alma. Continue caminhando, Antônio. Caminhando. Ismael nasce, Isaque vem depois. Mas Isaque, quando nasce, já existia um grande problemão chamado Ismael na casa de Abraão. Problemão esse que a gente vê até hoje lá na faixa de Gaza. Um grande problemão. Porque Abraão tentou ajudar quem? Deus. Quando a promessa estiver demorando, espera. Adora. Adora. Porque Ele deseja ser adorado, é esse tempo que Ele deseja ser adorado. Eu falei hoje no almoço em casa, o tempo em que José passou, naquelas provas todas, como foi pregado aqui, irmãos, eu fico ruminando o que é pregado aqui. Foi o tempo em que Deus testou o coração dele. Você acha que ele não tinha vontade de dormir com aquela mulher de Potifar? Tinha. Ele era jovem, mas ele falou: tem promessa maior de Deus chegando para mim. Eu não vou pecar contra o meu dono, e também não vou pecar contra os meus seus. Não vou. Ismael, evangelista Letícia, passou a ser a pedra de tropeço dentro da casa, o centro da contenda dentro da casa de Abraão. Ismael. Agar não sujeitava mais a Sara, saía de casa, não obedecia, Sara com ciúmes. Olha só o que ia acontecendo. Mas ninguém chegava no consenso dizendo: vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião. A gente fez besteira lá atrás, vamos tentar consertar esse negócio, vamos tentar assumir as responsabilidades. Ninguém fazia isso, porque a discussão nossa é só em cima de acusação. As nossas discussões são só em cima de discussões, de acusações. É você que fez, é que você que... Mas sentar para poder resolver é a melhor coisa que pode acontecer na casa de um crente que talvez deixou entrar o que não deveria ter deixado. E aí a gente fica discutindo sensações. Eu estou nervoso, eu falo tudo o que eu sinto. Ela está nervosa, ela fala tudo o que sente. Mas ninguém resolve nada, porque está em cima de acusações, de sensações que eu estou sentindo. A reunião não frutiva. Mas eu acho lindo na Bíblia que quando Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e na vida de Sara, a Bíblia diz que Isaque, o filho da promessa, nasceu. E quando esse foi estar desmamado, Abraão dá uma festa. Pega isso que a gente vai louvar e ir embora. Abraão dá uma festa. Ismael já tinha o quê? Era adolescente. Ismael já era grande. Sara que começou a bobagem, Sara que começou, que deu a brecha, ela vê o Ismael zombando do Isaque. Aí acabou a discussão, porque Sara chama Abraão e diz para ele assim: ó, manda o filho da escrava embora. Acabou, chega, porque ele está zombando daquilo que Deus deu para nós. Duro, né? Que pena, né? Eu imagino o coração de Abraão, desesperado, Gabi, dizendo: meu Deus, é meu filho. Mas aí a Bíblia diz, Letícia, que do céu vem Deus, e Deus fala para Abraão assim: Abraão, vem aqui, não temas, mande embora o filho da escrava. Tira de dentro de você, da sua casa,
aquilo que está atrapalhando, aquilo que está sufocando a promessa. Às vezes o que nós estamos precisando fazer é o que Sara fez. A gente tem dois exemplos aqui: o exemplo ruim de tomar uma decisão precipitada, e o exemplo certo desta mulher de chamar o marido sem acusação e dizer: você está vendo o que está acontecendo na nossa casa, o que está acontecendo na nossa vida? Vamos tirar, vamos jogar fora, vamos pôr para fora, vamos dar espaço para que a promessa venha crescer com excelência, porque é dele que Deus te tirou para fora desta tenda e te disse: é dele que vai ser uma multidão de descendentes como as estrelas desse céu. Abraão teme, ele fala: não, é o meu filho. E Deus fala: pode mandar, porque eu vou cuidar de tudo. Quando você manda embora, quando você tira, quando você abre espaço para que Deus possa completar a obra dele, realizar a obra dele na sua vida, Deus cuida de todo o restante. Deus entra na história, Deus toma as diretrizes, Deus toma a direção, Deus começa a dar forma de vida para aquilo que um dia estava morto. Mas é tua responsabilidade chegar no ambiente onde está sujo e jogar fora, e tirar para fora, e dizer: aqui o que é da descendência de escravo não fica mais. É responsabilidade nossa, é responsabilidade nossa. Deus disse para Abraão: pode fazer isso. Posso te dar um conselho para a gente adorar a Deus? Talvez numa multidão de palavras você vai guardar poucas, mas Gabi, todas as vezes que as coisas e os relacionamentos estiverem tomando lugar do ambiente de promessa, pega esse conselho de Deus hoje para você brilhar. Manda embora. Tudo cara de incrédulo. Eu vou falar de novo. Todas as vezes que coisas, que sentimentos tiverem tomando lugar do ambiente da promessa, sem medo, sem perda de tempo, mande embora. Não pega exemplos da vizinha, não pega exemplo da tia, não pega exemplo do amigo. Você está cercado, rodeado por uma grande nuvem de testemunhas que tiveram procedimentos de jogar fora, de deixar ir embora, de deixar com que o trono fosse substituído pelo calor do deserto. E todas estas pessoas brilharam na presença de Deus. O que Deus tem para você, migração, é muito maior do que você está precisando agora. O que Deus tem para você é muito maior do que você está sentindo vontade de fazer, de falar agora. Manda embora, limpa. Romanos não, Hebreus capítulo de número 12. Eu vou ler de novo. Portanto também nós, ele está falando para a igreja, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo peso, livremos-nos de todo embaraço, e tão firmemente, é firme, é determinado, se apegue